Bom, 19h31, boa noite a todos novamente. Vamos para esse nosso último dia do curso. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Vanessa já por esses 2 dias e a disponibilidade mais nessa data. Só pedir ao doutor Mário e à doutora Cristiane, que estão sem o sobrenome, se puderem se identificar melhor, por questões de presença e o certificado. Então, se puder colocar o nome com o sobrenome, a Tamires, que está fazendo esse controle, facilita para ela. Doutor Fernando, que entrou agora também, se puder, maravilha, já foi ágil. Então, se puderem, eu agradeço. E, doutora Vanessa, como de sempre, a palavra é sua, obrigado, bom curso a todos. Obrigada, doutor, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos nesse nosso último encontro. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Já adianto que para mim tem sido muito bacana estar aqui com vocês. Eu vou, então, agora retomar, né, da onde a gente parou ontem. Eu vou só puxar do último slide que a gente parou, porque eu sei que a gente já estava no finzinho da aula. É um tema bem pesadinho quanto às aprovações de assembleia. A gente vai finalizar hoje o processo de recuperação judicial, e aí a gente já entra no tema da falência. Muitas coisas elas acabam sendo aproveitadas, eu não vou repetir para não ficar cansativo para vocês, e vou falar aí o que muda no processo de falência para aquilo que a gente já viu na recuperação judicial, tá bom? Vou só compartilhar minha tela aqui. Bom, todos estão vendo agora o slide? Ok. Vamos seguir, então. Então, só pegando aqui o gancho do último slide que a gente viu na aula de ontem, né, na palestra de ontem, que eu falei das maiorias, né, o que precisa, dos requisitos para aprovação na Assembleia Geral de Credores. Como estava no finzinho da aula, eu sei que vocês já estavam cansados, mas eu não queria perder o fio da meada, mas a gente dá só uma retomada. Então, como eu mencionei, a gente tem uma série de requisitos, de conjuntos de maiorias para poder aprovar o plano de recuperação judicial no dia da Assembleia. Então, só retomando aqui, lembrando que a regra é que todas as classes precisam aprovar e dentro de cada classe existe uma regra de aprovação. Então, para os credores trabalhistas, o voto é só por cabeça, que a gente fala. Então, se tem 100 credores trabalhistas para essa classe aprovar, precisa ter 51 votos favoráveis, independente do valor do crédito de cada um, diferente da classe 2 e 3, que são as classes dos direitos reais de garantia e a classe dos quirografários, mas que também inclui aí alguns outros créditos que a gente mencionou. Nessas duas, a gente tem os votos por dupla maioria. Então, eu tenho que obter maioria tanto por cabeça, por número de credores, como pelo valor do crédito, tá? E aí, se houver aquela quarta classe que eu mencionei, que às vezes pode acontecer de ter diferenciação, que é dos microempresários e empresários de pequeno porte, embora a natureza do crédito seja assemelhada aí à dos quirografários, eles votam por cabeça como se fossem os trabalhistas. E a gente precisa ter aprovação em todas as classes cumprindo esses requisitos. Não havendo essas maiorias todas, é possível, num caráter de exceção, a gente aplicar o cram down, que vai acontecer quando a gente tiver aprovação pelo menos em 2 das classes e na classe que não houve aprovação, que pelo menos 1/3 dela tenha aprovado. Aí entrando já na aula de hoje. Então, como que funcionam os requisitos do cram down, como eu falei? As duas das classes têm que ter aprovado de forma regular, então, assim, não dá para forçar muito a aprovação. Na classe que teve a rejeição, nas classes, né, quando houver 4, de repente, tem que ter tido a aprovação de pelo menos 1/3. O total precisa ter mais da metade dos créditos presentes na Assembleia e não pode ter tido tratamento diferenciado na classe que rejeitou o plano. Vocês lembram que eu falei para vocês que é um dos princípios aí que regem o plano, o tratamento igualitário entre os credores da mesma classe. Então, eu não posso dizer
que para A, B e C eu vou pagar em 1 ano e para D, E e F eu vou pagar em 2 anos, porque eu não gosto deles, eles nem eram fornecedores muito legais, então eu vou pagar em mais tempo. Isso não pode acontecer. Eu não posso fazer distinção entre os credores dentro das classes. Mas acontece às vezes, e aí isso pode ser admitido, embora não deveria ser pelo padrão da lei, de eu ter previsões diferentes de pagamentos dentro de uma mesma classe, no seguinte sentido: às vezes eu tenho créditos muito baixos, então eu tenho valores assim, de 10 mil comparado com créditos de 1 milhão. Se eu for submeter o crédito de 10 mil a um prazo de pagamento em 10 anos igual ao de 1 milhão, esse crédito de 10 mil ele vai virar pó, né? E aí acaba que não vale a pena para aquele credor acompanhar e receber o seu crédito. Então, ele pode prever, falar assim, olha, os credores até 20 mil reais eu vou pagar em 2 anos, e aí os demais eu vou ter uma outra regra. É possível também, falar assim, eu tenho os meus credores fornecedores, então eles vão continuar fornecendo para mim, aí eu vou ter uma condição mais favorável para eles, além daquele crédito que eles estão fornecendo durante a recuperação, ter aquele caráter extraconcursal, porque ele está sendo gerado depois do pedido de recuperação judicial, ele ainda tem uma condição de pagamento melhor. Tem também a questão de leilão reverso, então, se a gente eu vou até colocar depois para vocês, mas o que é o leilão reverso? Eu vou leiloar dinheiro. Então, eu falei assim, olha, eu tenho X mil aqui que entrou de um contrato extraordinário que não estava previsto no nosso fluxo, né? Então, eu vou adiantar alguns pagamentos. Quem me der um desconto maior, eu pago. E aí, as pessoas oferecem propostas, se elas estiverem dispostas a receber menos, mas receber logo, ela pode receber mais cedo. Então, pode ter algumas dessas diferenças, né? Então, só para trazer um exemplo aqui para vocês, se a gente tiver um caso que a classe 1 aprovou por maioria, a classe 2 também aprovou nas duas maiorias, e na classe 3 a gente teve votos favoráveis de 40%, então atingiu aí o percentual de 1/3 mínimo, ainda que ela tenha rejeitado, porque ela não atingiu a maioria. E se eu somar todos os créditos, eu tive aí, por exemplo, 720 milhões, de um total de 100 milhões, enfim, de 100 milhões não, né, de 1 bi, enfim, dependendo da recuperação, se passou de 50%, sem considerar as classes, então estamos falando aqui do total dos créditos presentes na Assembleia, e não houve tratamento diferenciado ali das classes, aí pode ser que se aplique essa regra do Querndown e mesmo sem ter todos os requisitos, esse plano passe como aprovado. É sempre um risco, porque vai depender do juiz aplicar, então no dia da Assembleia, a recuperanda não vai saber se isso vai ou não vai ser aplicado, às vezes até segue com alguma recomendação do administrador judicial, mas a princípio ela sai da recuperação da Assembleia com uma notícia de plano reprovado. Então ela vai depender da aplicação dessa regra do Querndown pelo juiz quando chega a decisão da Assembleia, a ata da Assembleia, para deliberação. Porque se ela é aprovada, o juiz homologa. Se ela não é aprovada, aí pode ser alegada a questão do Querndown se ela atender pelo menos esses requisitos mínimos, né? E aí tem algumas situações peculiares. Se eu tiver uma classe que só tem um credor, ele rejeitou, pronto, aquela classe já não passou. E aí a gente tem uma situação que, por exemplo, o crédito dele nem precisa ser muito alto. Às vezes eu posso ter uma recuperação lá de 100 milhões, o crédito daquele credor, sei lá, de 50 mil reais, mas ele está sozinho naquela classe, o que às vezes acontece muito na classe de créditos com garantia real. Normalmente são poucos os credores. Quando tem essa classe, tem 2, 3 credores, não costuma ter muitos nessa classe, até porque, como eu falei, as garantias reais são apenas 3 pelo Código Civil, elas já estão em bastante desuso, né? Não são todas as empresas que acabam tendo esse tipo de crédito com hipoteca ou com penhor, enfim, muito menos com anticrese. E então é muito comum que nessa segunda classe de garantia real a gente tenha poucos credores e às vezes um só. Se ele recusar o plano, ele sozinho está acarretando a rejeição desse plano. E aí o que vai ser analisado aqui?
Primeiro vai ter que se ponderar pelo juiz aí o interesse público e o interesse particular, se é razoável, se é proporcional, né, aquela rejeição desse credor, para que não caracterize justamente o que tem aí na sequência do abuso do direito de voto, que isso pode ser coibido pelo juiz. E para que, por outro lado, também não se aplique aí a ditadura da maioria e esse credor fique sujeito a um plano que ele não concordou. Então, vai ser analisado no caso a caso e, principalmente, vai ser feita uma ponderação pelo juiz. Falei, tá, o plano prevê tal situação. Se quebrar, é melhor ou é pior do que a situação prevista pelo plano? Se for pior a quebra, então ele muito provavelmente vai acabar afastando esse voto contrário para que não acarrete a quebra. Mas se o plano de fato apresenta uma situação, uma forma de pagamento pior do que se a empresa quebrasse, aí ele fala, bom, então não é exatamente abusivo esse voto, existe uma razão econômica para ele ter rejeitado o plano, porque a falência está melhor do que o plano que foi apresentado. Então, isso vai ter que ser ponderado ali na decisão, no caso a caso. E aí, quem pode votar, né? Então, todos os credores que estão arrolados no quadro geral de credores, ou se ainda não tiver sido formado, né, o quadro geral de credores, que às vezes ele demora bastante para ser formado, ele não costuma acontecer no prazo que a lei prevê, mas a relação que tiver até aquele momento, então todo mundo que tiver na relação de credores, até o momento da assembleia. Todos esses habilitados, os que eventualmente tenham sido admitidos ou alterados por decisão judicial, então às vezes o crédito está em discussão, mas ele conseguiu ali garantir o direito de voto, e como eu falei para vocês, aqueles que fizeram o pedido de reserva, que é possível fazer a reserva mesmo quando a gente ainda está com o crédito em discussão, de quanto vai ser, se vai ser, para poder garantir o direito de voto. Então, se for feito o pedido de reserva, esse credor vai poder votar na Assembleia. É muito importante que assine a lista de presença. Agora, é claro, com as assembleias virtuais, esse controle é feito online, mas quando a gente tinha as assembleias físicas, tem uma listinha de presença que você assina quando você chega na assembleia. E o que é muito importante, a lei prevê um prazo de 24 horas para os representantes se habilitarem perante o administrador judicial, porque ele precisa se organizar para o dia da assembleia, não dá para ele ficar conferindo documentos lá na hora, porque senão não acaba nunca, né? Não começa nunca, inclusive. Então, até 24 horas antes da assembleia, todos os representantes, advogados, prepostos, enfim, quem vai representar aquele credor para votar no dia da assembleia, precisa apresentar a documentação até 24 horas antes para o administrador judicial, seja lá por e-mail, seja presencialmente no escritório do administrador judicial, isso ele vai informar e vai disponibilizar como que ele vai receber esse protocolo. E aí, lembra que eu falei que a gente precisa sempre pedir protocolo no administrador com dia e hora, porque esse prazo é contado em horas, então é da data realmente do início da assembleia, e aí precisa ver direitinho, não adianta ser um dia antes, se a assembleia vai começar 11 horas de um dia, se você protocolar fora das 24 horas, você já não cumpriu esse requisito, então precisa observar isso. Com as assembleias virtuais, os administradores têm pedido um prazo um pouco maior, como eu mencionei, porque eles têm que fazer cadastro, mandar para o seu e-mail, você fazer cadastro na plataforma, criar seu login e senha, para garantir que você mesmo que vai votar, porque também a gente tem a questão aí da legitimidade de outra pessoa, de repente, usar seu e-mail, enfim, surgem N outras questões com a assembleia virtual. Então, eles têm pedido um prazo um pouco maior de antecedência para poder organizar essa logística toda de representação. E lembrando que, no caso do próprio representante legal que consta no contrato social da empresa, ser aquele que vai comparecer, ele não precisa apresentar essa documentação com essa antecedência. Então, se é o próprio representante que está constando no contrato, ele pode só aparecer lá e apresentar o contrato e falar, olha, eu sou o representante legal, e ele vai lá no dia. Então, na pior das hipóteses, deu ruim, não deu tempo de apresentar a documentação, o sócio vai ter que dar um jeito de ir se ele quiser votar, né? Então, tem essa possibilidade. E aí, quem não pode votar, né?
Os extraconcursais, então todos aqueles créditos que a gente mencionou que não estão sujeitos, né? Então, do artigo 49, os parágrafos 3º e 4º, os tributários, então todo mundo que não está sujeito à recuperação judicial, justamente porque como eu posso cobrar meu crédito fora, eu não me sujeito às condições do plano, não tem por que eu influenciar o voto do plano, né? Eu posso até participar como ouvinte, mas eu não voto. As partes relacionadas do devedor, então, assim, parentes, enfim, essas pessoas não, cônjuge, filho, não vão poder votar. Aqueles que são titulares de habilitações, divergências, impugnações retardatárias, com exceção dos trabalhistas, como eu falei para vocês. Quem não apresentou a documentação tempestivamente nas 24 horas de antecedência ou mais antecedência, como tem sido feito nas assembleias virtuais. E aqui parece engraçado que eu vou colocar, gente, mas quem chegar atrasado. Pode parecer bobagem, no Brasil a gente tem um hábito de tudo começa atrasado, tudo tem um prazinho de tolerância, mas se tem uma coisa que começa no horário, assim, com raríssimas exceções eu vi atrasar 5 minutos, é a Assembleia Geral de Credores. Normalmente elas são instaladas pontualmente. Então, não contem com atraso, não contem com prazo de tolerância, porque você pode perder seu direito de voto. E eu já vi, assim, advogado marmanjo, 2 metros de altura, homem criado, chorando igual criança, porque chegou 13 minutos atrasado e não foi possível assinar a lista de presença e votar. E aí você pensa, né, como é que você explica isso para o seu cliente depois, né? Bate um desespero. Então, não brinquem com o horário com a assembleia de credores, porque realmente elas costumam ser instaladas no horário. Bom, sessão de crédito, é possível eu vender meu crédito. Eu falei, eu não quero ficar enrolado com recuperação, tendo que ir em assembleia, tendo que analisar plano, quer saber? Tem gente aí interessada em comprar, eu vou receber um pouco menos, mas pelo menos eu me livro da dor de cabeça. Você pode ceder o seu crédito, né? E aí vão ter que ser analisados os documentos pelo administrador judicial, que estão aí que eu coloquei para vocês, o termo de cessão, todos os títulos e documentos que legitimam o crédito original, os documentos pessoais, né, ou no caso de pessoa jurídica, estatuto, contrato social, enfim, tudo que envolva a pessoa jurídica, e os comprovantes de pagamento que essa cessão aconteceu verdadeiramente, né? Ou não precisa ser necessariamente uma transferência, mas qualquer tipo de coisa que comprove a transação, às vezes foi uma dação em pagamento, enfim, mas que comprove o negócio. E aí o que é interessante, o crédito trabalhista se torna quirografário quando cedido, porque como quem precisa receber é o trabalhador e que tem aquela necessidade de alimentos, se ele cedeu, ele já recebeu, ele está sobrevivendo com o valor que ele recebeu, ele entendeu que aquilo era suficiente para ele. Então, a pessoa que recebe aquele crédito não vai gozar da mesma qualidade que o credor original, o trabalhista. Então, só considerar isso se de repente vocês tiverem interesse em comprar créditos em uma recuperação judicial, ou um cliente de vocês procurar, perguntando da vantagem disso, para o trabalhista, ele perde essa qualidade. A decisão de homologação. Então, foi lá, aconteceu a assembleia, imaginando que houve a aprovação aí, o juiz vai homologar, tá? O juiz não pode, isso é muito importante aqui, o juiz não pode interferir nos critérios econômicos, tem até uns enunciados que eu coloquei aí para vocês, ele só faz o controle de legalidade do plano. O que isso significa? Ele vai só verificar se o plano está de acordo com a lei, se tem alguma cláusula que é vedada pela legislação falimentar ou pela legislação no geral, se teve abuso de voto, que ele vai afastar, se o conteúdo do plano prevê tratamento desigual e isso não foi abordado. Então, assim, só se tiver alguma irregularidade formal. Ele não pode rejeitar o plano porque ele fala, mas eu não acho justo pagar em 15 anos, você tem que pagar em menos tempo. Se os credores concordaram e aprovaram isso no plano, não cabe ao juiz fazer análise econômica do plano,
tá? Então, como eu coloquei aí, só quando houver violação à lei, abuso do direito de voto dos credores, ou quando houver alguma irregularidade no conteúdo do plano, mas alguma irregularidade formal, tá? Não porque ele acha que o conteúdo do plano não é vantajoso. Isso cabe aos credores exclusivamente decidir. Bom, e aí a gente tem o quadro geral de credores, né, que é justamente depois de homologada a relação do administrador judicial, não havendo mais impugnações, tendo sido julgadas todas as impugnações e habilitações, é homologado o quadro e ele fica lá como definitivo no processo. Como eu falei, normalmente o quadro geral de credores, ele demora muito para ficar pronto, às vezes a recuperação judicial até encerrada e nem foi feito o quadro geral de credores, porque continua chegando créditos retardatários. E como os julgamentos ainda estão acontecendo, você não consegue fazer a lista final. Enquanto você não consegue fazer a lista final, você não consegue fazer o quadro geral de credores. Então, fica valendo a lista provisória que o administrador judicial já apresentou lá atrás e que ainda está sendo objeto de impugnações e dos julgamentos dessas impugnações e dos recursos, enfim. Só quando encerra tudo que a gente consegue fazer o quadro geral. E aí, lembra que eu falei lá no comecinho da recuperação judicial, que a gente tem a decisão de deferimento, que é a decisão inicial, que dá o start aí no processo de recuperação judicial. E quando chega no final, então assim, teve todo aquele caminho percorrido, aconteceu a assembleia, aprovou o plano, foi homologado, não tinha nenhum problema na assembleia, o juiz homologou a decisão. Aí ele vai dizer que está concedida, né, a recuperação judicial. Então, cumpridas todas as exigências, então, ao final aí desse processo todo, então, eu falei assim, concedo a recuperação judicial a essa empresa. Se o plano for rejeitado, aí vai ser decretada a falência da empresa. Aí não tem desculpa. Rejeitou o plano, seja porque havia alguma irregularidade, seja porque não teve aprovação na Assembleia, é decretada a quebra. É um caso interessante que eu tive recentemente. A gente chegou para a Assembleia, lá em Itaquaquecetuba, então não foi perto também. Chegamos lá, a recuperanda estava muito tranquila, nem apresentou direito, nem fez esforço para convencer os credores, porque normalmente eles empenham ali, levam os consultores, enfim. O responsável da empresa já tinha falecido, inclusive. E eles estavam, se aprovar, aprovou, se não aprovar, não aprovou. Eu falei, nossa, mas tá estranho isso, né? E aí foi rejeitado o plano. Tinha meia dúzia de credores lá, não tinha nem luz no lugar, para vocês terem uma ideia. E foi rejeitado o plano. E aí eles chegaram todos felizes e contentes, depois da rejeição do plano, falaram, olha, juiz, tem que marcar outra assembleia, porque olha só que curioso, não foi respeitado o prazo de antecedência de 15 dias para a publicação dessa assembleia, foram 14 dias. E aí o juiz falou assim, e você não podia ter falado isso antes? Você esperou a assembleia acontecer só para ganhar tempo, e aí agora que teve a rejeição, você quer marcar outra, vai demorar mais um mês no mínimo, 2, para isso acontecer. Não aceito. Você agiu de má fé, você já poderia ter falado disso antes, você já tinha visto que teve aí uma diferença mínima do requisito legal de antecedência de publicação da Assembleia, é uma irregularidade formal, que aí o juiz pode rejeitar. Então, mesmo que tivesse sido aprovado em Assembleia, o juiz poderia rejeitar a aprovação do plano. E foi decretada a falência da empresa, eles ainda estão discutindo em recurso. Mas, para vocês verem que é bem delicado, por conta de um requisito formal muito simples, que poderia ter sido alertado, mas que eles acharam que conseguiriam ganhar tempo com isso, né? E a decisão que concede aí a recuperação judicial é título executivo judicial, cabe recurso de agravo de instrumento, e ela dá início à terceira fase aí do procedimento da recuperação judicial, que é o cumprimento do plano. Agora, finalmente, vamos nós, credores, receber, né, nosso pagamento. É muito comum que os planos prevejam
além dos descontos, além dos prazos estendidos, eles prevejam um prazo de carência. Então, ok, homologou o plano. É muito como eles preverem assim, 2 anos de carência, com exceção dos trabalhistas, que eles não podem fazer isso, mas os demais credores eu só começo a pagar daqui a 2 anos. E aí já passou também o prazo de supervisão judicial, que são justamente 2 anos aí da data da decisão de homologação, e vai jogando para frente, né? Então, o que acontece? Quais são os efeitos dessa decisão que concede a recuperação judicial depois da homologação do plano? Ela tem o plano, como eu falei, ela tem um caráter contratual, ele tem um caráter contratual, então ele gera novação dos contratos. Todas as condições que tinham sido originalmente pactuadas com os credores, a partir da aprovação do plano, passa a vigir só aquelas condições do plano. Ah, mas eu tinha isso, eu tinha um prazo, eu tinha uma multa. Não, vai valer o que está no plano. Se descumprir os pagamentos que se iniciam aí depois da homologação, dentro de 2 anos, é convolada em recuperação judicial. E aí isso pode ser comunicado nos próprios autos dentro desse prazo de 2 anos. Se for depois desse prazo de 2 anos, tem que entrar com uma ação específica para dizer que o pagamento não está sendo feito para que possa ser decretada a falência. Se for decretada a quebra, seja antes, seja depois, os direitos originais voltam. Então, aquela novação não tem mais validade, volta o seu crédito nas condições originais. Em regra, o administrador da empresa continua à frente aí da sociedade empresária, enfim, ele continua tocando o negócio, mas se cometer algum tipo de irregularidade, enfim, ele pode ser afastado e aí vai ser nomeado um gestor para poder tocar a empresa. E quem não é atingido por essa novação? Todos aqueles credores que estão fora do plano, que são os extraconcursais. Então, para eles não vale a novação. Tem várias discussões hoje em dia, inclusive tem, salvo engano, tem um recurso que foi afetado para julgamento repetitivo no STJ, que trata dessa questão da novação, principalmente quando a gente está falando de extinção das garantias que foram concedidas no contrato. Então, lembra que a gente falou, eu tenho um coobrigado, eu tenho um fiador, eu tenho alguma coisa. E aí o plano prevê a extinção de todas essas garantias, de todos esses devedores solidários da dívida. E aí fica a discussão, vale a novação para esses devedores? Não vale a novação, então vai ser extinta essa garantia? Não vai ser extinta essa garantia? Se eu fizer ressalva, porque é possível você aprovar o plano, mas dizer, olha, quanto a isso, eu não concordo, não voto a favor disso, não concordo com esse ponto. A sua ressalva vale? Então, assim, você vai ter planos diferentes para cada um, porque eu aceitei totalmente, o outro aceitou, mas com ressalva dessas cláusulas, então ele não quer que essas cláusulas sejam aplicadas a ele. Então, essa questão da supressão das garantias vai ser decidida pelo STJ, ainda não tem data para isso ser decidido, mas foi afetado recurso para julgar isso em sede de repetitivo, porque é algo que é bastante discutido nos planos. Se vai afetar todo mundo que estava sujeito, não estou nem falando aqui dos créditos não sujeitos, estou falando dos sujeitos, mas se as ressalvas deles vão se aplicar ou não. Até porque a própria lei prevê, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, que a aprovação do plano não exime o pagamento dos coobrigados, eles continuam sendo obrigados pelos pagamentos que eles se comprometeram, porque a novação é em relação à recuperanda e não aos coobrigados, eles não estão sujeitos ao plano, então que a dívida para eles continuaria valendo. E aí tem gente que vai discutir que o acessório acompanha o principal, então que aquela garantia solidária, aquele responsável solidário vai ser extinto com a novação. No caso de aval, isso pode gerar um pouco mais de discussão, porque, como eu falei, o aval ele é garantia típica dos títulos de crédito e, como natureza, ele tem a independência da relação original, então se ele continuaria ou não, uma série de discussões surge dessa questão da supressão de garantias. Se alguém tiver interesse depois em olhar isso de forma mais aprofundada, tá bem em voga isso. Bastante gente fazendo monografia disso, porque ainda não se tem uma decisão, uma posição aí do STJ. Mesmo que tenha, né? Tudo pode mudar, mas é algo que deve ser
decidido em breve. Aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tem várias formas de tirar a empresa da crise, né, de sugerir formas de pagamento, e uma delas é a alienação de ativos. O que acontece? Quando eu vendo um bem ou um conjunto de bens de uma empresa em recuperação judicial, previsto no plano, aprovado pelos credores, aquela venda, até porque eu não posso sair dilapidando o patrimônio da empresa sem a aprovação dos credores. Quando eu faço essa venda, ela tem um caráter muito importante, que é a ausência de sucessão. Então, se existiam débitos registrados, penhoras, enfim, tudo aquilo vai livre para quem comprar. Justamente porque uma empresa em recuperação judicial normalmente tem uma série de débitos, né? Rolamento da Receita Federal, que já tem há muito tempo lá na matrícula do imóvel, ou então penhoras de outros credores, trabalhistas, enfim, normalmente vai ter uma série de restrições nesses bens. Então, eu vou vender e quem comprar fica livre de sucessão, inclusive de sucessão tributária. Então, aquele imóvel, eventualmente, que tenha dívidas, enfim, IPTU, etc., quem está comprando, o preço da venda necessariamente precisa pagar esses débitos e ele recebe isso livre. Sem caracterizar fraude também, porque foi feito aí com essa supervisão judicial e porque tem autorização na lei. E aí surge um termo que é bem famoso em recuperação judicial, que é o conceito de unidade produtiva, que é a UPI, que pode ser tanto a venda do estabelecimento empresarial, como de um conjunto de ativos. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás, quando teve aí a recuperação judicial da Avianca, teve bastante discussão pelas outras companhias aéreas, porque foi colocado à venda os slots, né, que são os direitos de pouso e decolagem em cada aeroporto. E eles normalmente são atribuídos às companhias por um processo licitatório, né? E ela estava dando esse direito. E aí começou-se a discutir se cabia a ela dar isso, se era dela para colocar à venda esses slots, que na maioria quem comprou foi a TAM e a Gol. A Azul, inclusive, se posicionou dizendo que se recusava a participar, porque entendia que aquilo não era um ativo que cabia a ela, se ela não tinha condições de assumir, que aquilo ali deveria ser processo de nova licitação entre as companhias aéreas restantes, porque senão o que acontece? Vira um leilão que só serve para as grandes, porque elas podem dar um lance alto e companhias menores não podem participar dessa distribuição desses slots. Então, qualquer conjunto de bens que a empresa venha a agregar para vender é válido aí como unidade produtiva, né? E tudo sem sucessão. Inclusive, acho que eu nem coloquei aqui, mas no caso de venda das operações, que a gente fala da empresa em si, que a empresa é a atividade, né, que é exercida, são feitos novos contratos de trabalho, então aquelas pessoas que trabalhavam no local, elas vão continuar trabalhando, mas com novos contratos, agora incorporados numa outra sociedade empresária, então a atividade vendida, mas a sociedade empresária, por isso que eu falei da importância daquela distinção lá no começo, a sociedade empresária, o CNPJ, não. Então, eu vendo aquilo para poder viabilizar a continuidade da atividade e pagar os credores com o produto daquela venda. É comum isso acontecer também. Então, eu falei assim, olha, o que entrar, eu vou pagar assim, 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 e aí eu já vou liquidar o meu crédito. Eu já vi acontecer em recuperação judicial dessa forma. E aí, como eu falei, tem um período de 2 anos de fiscalização, que é feito um relatório, enfim, e a qualquer momento um credor pode informar que foi descumprido. Ele falou, opa, não recebi o pagamento da minha parcela. Tem uns planos que prevêem assim, olha, a parcela é anual, só vai ser caracterizado a inadimplência depois do descumprimento da segunda parcela, então você vai ter que esperar 2 anos para caracterizar o descumprimento do plano. E ainda assim, se descumprir, a gente tem que ser notificado para regularizar em 30 dias ou para ser convocada uma nova assembleia para apresentar o aditivo, ou seja, ela nunca vai quebrar, ela vai descumprir o plano, mas ela tem uma série de mecanismos ali para que não seja convolada em falência, porque a consequência automática da comprovação de descumprimento do plano de recuperação judicial é a decretação da quebra.
Nos mesmos autos, você pode comunicar se for dentro do período de 2 anos de fiscalização judicial ou com um pedido independente, autônomo, depois desses 2 anos. E esse período de cumprimento é justamente para ir fazendo todos os pagamentos que foram propostos no plano, né? A administração, como eu falei, costuma continuar com os sócios que já estavam lá na empresa. O administrador continua fazendo a fiscalização mensal dessas atividades no prazo de 2 anos. E aí encerra, e aí falou assim, ó, acabou, a minha responsabilidade como judiciário foi até aqui, se daqui para frente acontecer algum problema, vocês ajuizam uma ação. Bom, só aqui então cumpriu. Antes da gente entrar na falência, queria saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro aqui o processo de recuperação judicial. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Até agora no chat não tem nenhuma pergunta. Tá ótimo então. Então eu vou seguir, a gente entra aqui no processo de falência, ok? Então, os artigos que prevêem a falência na Lei 11.101, são 75 até o 160, então aí com uma série de capítulos que vão tratar do processo falimentar. E aí, como eu falei, a falência é a execução universal, o concurso universal do patrimônio do empresário insolvente, que vai ser aí dividido entre os seus credores. Tecnicamente falando, a falência ela é muito mais simples do que a recuperação judicial, que envolve toda uma participação, elaboração de um plano, discussão desse plano, verificação de uma série de requisitos, de documentos. A falência é basicamente, fala assim, o que a empresa tem? É todo esse patrimônio, ok. E o que ela deve? Ela deve tudo isso para essas pessoas. Então, como que a gente vai fazer o melhor negócio aqui para que o máximo de pessoas receba, como que a gente potencializa eventualmente a venda desses bens para que eles não se deteriorem. Então, é basicamente isso, é fazer casar esses dois lados. Obviamente, se a empresa faliu, né, muito dificilmente ela vai pagar todo mundo, né? Então, vai haver certamente um descasamento aí entre o total do patrimônio e o total das dívidas. E aí, qual que é o objetivo do processo de falência, né? É afastar o empresário ou a sociedade empresária, né, seja aí uma pessoa individual ou a sociedade, da sua atividade empresarial. Então, sanear o meio empresarial, quer dizer, tirar uma atividade que não é viável do meio empresarial para que as outras sociedades empresárias possam prosperar economicamente, né? Tentar otimizar ao máximo os bens e a venda desses bens, os recursos produtivos, enfim, inclusive discute-se, em alguns casos, a possibilidade de continuidade das atividades do falido para que não se perca valor da atividade ou dos bens que se precise vender, porque, em regra, a gente vai ver na sequência aqui, quando é decretada a falência, acontece a lacração do estabelecimento, de passar cadeado mesmo e corrente na porta da empresa, não pode mais ter atividade. Mas, em alguns casos, tem se admitido a continuidade de algumas atividades para potencializar, justamente, otimizar o valor dos bens que vão ser vendidos. E, igual na recuperação judicial, exige-se o tratamento igualitário, paritário entre os credores, né? Bom, quais são os pressupostos da falência, né? Então, assim como a recuperação judicial, a sociedade, né, o empresário tem que ter essa qualidade de empresária, então não submetem aqui as sociedades civis simples, né, enfim, que vão lá para a insolvência, aquelas excluídas por lei também que sofrem um processo específico de intervenção judicial, que é o caso das instituições financeiras, das seguradoras, planos de saúde, então elas têm um regime específico, porque como elas têm uma delicadeza muito grande das suas atividades, muitas pessoas envolvidas nisso, então elas têm um regramento diferenciado de intervenção. Ele tem que estar insolvente, né? Então ele tem que estar não pagando as suas dívidas e que seja declarada judicialmente a falência, né? Por sentença.
E a insolvência, ela vai acontecer aí em 3 situações que estão previstas no artigo 94, que é pela impontualidade dos pagamentos, pela execução frustrada e pela prática de atos de falência. Aí, o que é isso? Então, pela impontualidade, que é a inadimplência, não paguei minhas dívidas. Então, primeiro, você tem que estar inadimplente, não pode ter relevante razão de direito, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em questão de pandemia, é justo eu pedir a falência de uma empresa nessa situação porque ela não pagou as dívidas, mas, poxa, tá todo mundo em dificuldade, né? Ela não pagou porque ela não quis, então talvez se pondere aí um pedido de falência numa situação como a que a gente está vivendo hoje. Além disso, a dívida precisa ser de pelo menos 40 salários mínimos, então eu não posso sair pedindo falência por causa de 5 mil reais. A lei faz um corte mínimo e aí é uma escolha legislativa. Precisa constar de um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, mas precisa ser um título executivo. Não basta eu dizer que ele, que ele deve 40 salários mínimos ou mais para mim. E protestado com fins específicos falimentares, tá? Eu não sei se alguém já fez, mas quando você leva algum título a protesto no cartório, você tem só o protesto por falta de pagamento, você tem o protesto por falta de aceite, e você tem o protesto para fins falimentares. É um protesto específico, você tem que indicar isso no seu requerimento lá no cartório de protestos, porque a lei exige essa formalidade, tá? Embora também seja discutível, como tudo, né, passível de discussão, mas em alguns casos se discute se precisa mesmo constar que é para fins falimentares, ou se cumpridos aí alguns requisitos, se poderia ser admitido o protesto comum, por exemplo, se ele foi recebido pelo próprio sócio, enfim, que aí poderia estar suprida a questão de protestar para fins falimentares, né? Mas, em regra, o que a lei prevê é isso, que precisa ter essa finalidade, que é uma das opções quando você leva no cartório de protestos. Você tem a segunda opção, que é a execução frustrada. Então, às vezes, você não tinha um título executivo quando você começou essa dívida, às vezes ela não tinha 40 mil reais ainda quando você começou, mas em algum momento aí no seu processo de execução, ou depois de um processo de conhecimento, iniciado um cumprimento de sentença, não houve pagamento. E aí tá lá você naquela execução que não tem fim, que não tem bens, e aí o que acontece? O executado não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Nesse caso, vocês podem pedir uma certidão da execução frustrada no processo para comprovar qual é o valor da dívida, que de fato não houve pagamento ou depósito, nem indicação de bens à penhora, que foram esgotados aí os meios de tentativa de execução, e que por conta disso está sendo arquivado aí por execução frustrada, que é uma possibilidade que a gente tem aí, né, de arquivamento do processo sem extinção da dívida, né? E aí, com essa certidão, você consegue também fazer o pedido de falência da sociedade ou do empresário, né? E por último, a gente tem os atos de falência, que aí tem uma série de atos aqui que a lei prevê no 94, inciso 3º. Então, quais são eles? Transferência de estabelecimento a terceiro sem consentimento dos credores e sem bens suficientes para pagar o passivo. Então, vamos lembrar, transferir o estabelecimento não é ilegal, não tem problema nenhum. Mas, se os meus credores não estão sabendo disso, eu estou só passando o meu negócio para frente, não reservei bens para pagar o meu passivo, estou só tentando me livrar, o que é isso? É um trespasse simulado. Então, ele está fazendo a alienação ali de todo o estabelecimento, de todo o negócio, não está noticiando isso e está prejudicando os seus credores. Então, é considerado um ato de falência, né? Abandono do estabelecimento, isso acontece com uma certa frequência. Então, assim, a empresa está me devendo. De repente, eu estou sempre lá falando com o gerente ou com alguém da empresa, de repente param de me atender, ninguém mais responde o WhatsApp, ninguém mais atende o telefone, ninguém responde e-mail. Aí eu acho meio estranho como a sede deles é perto, porque às vezes não é, às vezes você contratou com alguém de outro estado, via internet só, mas às vezes é perto, você fala, poxa, eu vou dar uma passadinha lá na frente, né?
tem muitos clientes, às vezes, que chegam no escritório para executar empresas e falam assim, não, eu já passei lá na frente, ele tá lá, a filha dele fica lá, enfim. Porque as pessoas querem ir atrás. Eu falei assim, eu preciso achar essa pessoa, tá devendo para mim. E aí você passa lá na frente, tá fechado, né? Tá tudo lacrado, placa de vence ou de aluga-se, não tem placa de notícia, nos mudamos para a rua tal, não tem notícia de para onde eles simplesmente abandonaram o estabelecimento e não se encontra mais aquelas pessoas, é considerado como ato de falência. Então, simulação de transferência do principal estabelecimento também para prejudicar credores. Então, todo ato que for aí, simulação que tente ocultar bens, que tente prejudicar os credores. Liquidação precipitada de bens ou meio fraudulento ou ruinoso para realizar pagamentos. Então, por exemplo, eu vou inflar uns débitos que eu tenho aqui, eu vou dizer que o Joãozinho, que é meu amigo, eu devo, sei lá, 500 mil reais para ele, vou pagar esse dinheiro. Mas ele vai receber, na verdade, depois ele vai me passar esse dinheiro de volta, vai ficar com uma partezinha para ele lá pela ajuda que ele me deu, e eu tô aqui, né, liquidando o meu patrimônio, tirando dinheiro da sociedade empresária, né? Negócio simulado, enfim, retardar pagamento, fraude a credores, né? Aí a gente tem lá toda a previsão na legislação civil, né, dos requisitos de fraude contra credores. Favorecer um credor, então, às vezes ele até é um credor de verdade, e aí eu falo assim, o que eu vou fazer? Vou dar os meus bens em garantia para ele, porque depois ele perdoa a minha dívida, esse bem volta para mim, e aí tá tudo certo, ou, enfim, vai concedendo coisas para pessoas interpostas, para pessoas de confiança, justamente nessa intenção de liquidar patrimônio. Ou, como a gente falou, descumprir lá no prazo legal, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Então, tudo que foi previsto no plano, se não for pago, dentro daquele prazo de 2 anos, a gente pode pedir nos próprios autos da recuperação a decretação da quebra da empresa. E aí, quais são as fases, né, do processo falimentar? A gente tem basicamente aí 3 fases, isso não está na lei, nada, né, mas só para facilitar o entendimento. A primeira fase, que vai ser da petição inicial até a sentença de decretação da falência. O que se verifica nessa fase? Se existe insolvência do empresário. Então, imagina que alguém está devendo para mim, eu entrei com um pedido de falência dessa sociedade empresária ou desse empresário, só que ele vai dizer que ele não está devendo, que ele já pagou. Então, assim, nessa primeira fase, vai se verificar se realmente existe alguma das razões ali do artigo 94 para que seja decretada a falência. Se se entender que sim, que é motivo para decretação de falência, é proferida uma sentença, aí inicia realmente a fase falimentar, até o encerramento da falência, onde a gente vai justamente levantar o que a empresa deve e o que ela tem de patrimônio para pagar. Então, é o ativo e o passivo, né? E ver até onde consegue ir. E depois disso, que é desde o encerramento até a sentença de extinção das obrigações do falido, que tem o objetivo de reabilitar o falido para que ele possa voltar a exercer a atividade empresarial. A gente não vai entrar muito nesse aspecto, eu vou mencionar no final, mas fica aqui um questionamento aí, né, uma provocação. Discute-se muito no Brasil a questão da dificuldade que a gente tem aqui do fresh start para a sociedade empresária ou para o empresário, porque ele tem um período muito longo, a gente vai ver lá, para que ele possa se reabilitar, para que ele possa iniciar um novo negócio, para que ele possa ingressar de novo aí como empreendedor. E a legislação brasileira não é muito favorável a isso, diferente, por exemplo, que a gente vê nos Estados Unidos, que é uma legislação que o cara, nossa, ele tem, assim, ele tem 50 anos, mas ele já faliu 30 vezes, assim. No Brasil isso seria possível, porque leva tanto tempo para você reabilitar, que você não consegue falir tantas vezes. E é muito comum para quem está no meio empreendedor, ainda mais com essas startups hoje em dia, o fracasso. Até você ter, de fato, o seu modelo de negócios ideal, pode ser que você vá passar por muitos fracassos. Nos modelos das startups hoje em dia, isso é muito aceito. O cara que investe numa startup, ele sabe que ele vai investir em 10 para talvez uma dar certo. E ele tem noção desse risco, mas essa uma que dá certo estoura para ele, né? Então, fica
o questionamento aí para vocês pensarem, né, sobre essa questão dessa demora tão grande, né, justamente porque a gente tem esse sentimento ainda muito forte de que se ele fracassou, ele cometeu, se a empresa faliu, ele cometeu alguma fraude, ele saiu bem, então a gente tem que punir eternamente essa pessoa, já tão difícil, né, o nosso ambiente empreendedor. Bom, acho que alguém colocou algumas coisas aí, não sei se vocês estão fazendo observações pessoais, mas acho que está aparecendo na transição dos slides. Não sei se dá para tirar, para não prejudicar a visualização aí dos demais. E só lembrando aqui, eu não sei se tem alguém ainda, Tamires me diga se tiver, mas se tem alguém ainda que não colocou o sobrenome, nome e sobrenome direitinho, para que depois possa ser emitido o certificado. Tá tudo certo? Tem ninguém com pendência? Podemos seguir? Pode seguir. Então, ótimo. E aí, o que acontece? Nessa fase falimentar, quem pode pedir falência, tá? Então, o credor, tá? Menos os de obrigação gratuita, né? Mas todo mundo que tiver um crédito com aquele empresário ou com aquela sociedade empresária pode pedir a falência, né? Naquelas hipóteses do artigo 94. O próprio devedor, diferente lá da recuperação judicial, né? Aqui a gente tem outras hipóteses, não é apenas o próprio devedor que pode pedir, tá? Mas a gente tem também a possibilidade da autofalência, então ele mesmo chega e fala, olha, realmente não dá mais, preciso falir, preciso liquidar. Não é um processo negativo, é o que a gente fala, é que no Brasil a gente tem muito essa imagem da fraude aí confundida com o fracasso. E o fracasso às vezes nem é por incompetência, tá, gente? Quando eu falo fracasso é porque é o termo que a gente usa, mas não necessariamente é incompetência. É que às vezes demora para a pessoa chegar no modelo ideal de negócios mesmo. O cônjuge sobrevivente, herdeiro, inventariante. Aqui, não sei, às vezes alguém pergunta isso, eu falei, poxa, mas inventariante, herdeiro, mas não é sociedade empresária, empresário. Se for pessoa física, eu vou para insolvência civil. Mas a gente tem que lembrar que o empresário individual, ele está sujeito à falência, e o patrimônio pessoal dele se confunde com o da pessoa jurídica, que na verdade ele tem uma inscrição no CNPJ meramente para regulamentação, mas ele não tem distinção de patrimônio, então tanto a empresa como o patrimônio pessoal, eles estão todos ali, não é como uma sociedade limitada, né, que ele tem essa separação patrimonial. Então, no caso de empresário individual, aí no falecimento dele, o herdeiro, inventariante ou cônjuge sobrevivente podem pedir a falência também. E qualquer acionista ou cotista da empresa, né, da sociedade, podem pedir a falência também. Se o credor, né, então a pessoa que tem a receber, que está pedindo a falência, estiver fora do Brasil, ele tem que prestar caução daquele valor que ele está dizendo que não teve o pagamento, pela dificuldade aí de localização. Hoje em dia os mecanismos de cooperação internacional já estão bem mais avançados, mas existe essa previsão que o credor fora do Brasil precisa prestar caução. Se o meu crédito é inferior a 40 salários mínimos, como que eu faço? Porque o cara não quer pagar, eu sei que ele está lá quase fechando as portas e eu já estou ficando preocupado. Você pode se juntar com outros credores, formar um litisconsórcio para chegar nesse valor mínimo e poder pedir a falência do devedor comum. É possível, a lei prevê. E uma coisa bem interessante, o empresário irregular, ele pode ter a sua falência decretada, tá? Lembra que a gente falou lá no início que o Código Civil, ele determina que exerceu atividade, né, organizada para circulação, produção de bens, etc., aquele conceito lá do Código Civil da primeira aula, ele já é considerado empresário ou sociedade empresária. De fato, o registro na junta vai simplesmente regularizar essa situação. Ele é meramente declaratório. Então, como ele já é empresário, mesmo irregular, ele pode ter a falência decretada. Não adianta ele vir de alegre e falar, ah, não, mas eu não sou empresário, porque, olha só, nem tenho o registro na junta. Então, assim, não dá para usar essa desculpa. Mas aquele que é irregular não pode pedir a falência do seu devedor, porque fala, poxa,
você tá aí irregular, não tá nem pagando as coisas direito, nem fez seu registro, e você vem pedir a minha falência, então aí também não é certo. Aí a lei entende que ele não pode pedir, o empresário irregular. Né? Bom, e aí a legitimidade passiva, que é o que a gente já mencionou. Então, quem que pode, né, falir? Basicamente, todas aquelas sociedades que são empresárias, né, que a gente falou no início, e aí quem não pode? Aqueles que a lei determina, embora elas sejam empresárias, mas porque tem um regime específico, os bancos, as seguradoras, etc. Se a cessação das atividades já aconteceu há mais de 2 anos do pedido e que tenha sido comprovado na junta, então imagina que o credor dormiu no ponto, né? Aquele caso que a gente falou, por exemplo, de abandono do estabelecimento. Não necessariamente foi um abandono, o cara realmente encerrou as atividades, tá lá na junta, mas ele não pagou todo mundo. E aí, acabou. E aí eu fiquei, enrolei, não estava precisando, agora veio a crise, né, apertou. Eu lembro que tem aquele dinheiro para receber. Aí eu fui lá, não tem mais empresa, não funciona mais, não acho ninguém. Aí falei, então vou pedir a falência, imagina, abandonou o estabelecimento. Só que já tem mais de 2 anos que isso aconteceu. E aí, nesse caso, ele não pode pedir. Se for uma sociedade anônima, que o ativo já foi liquidado e partilhado, então, nesse caso, também não é possível pedir a falência. E no caso do espólio, que eu mencionei, após 1 ano da morte do devedor. Lembrando aí que a lei precisa fixar alguns critérios técnicos, alguns critérios objetivos, para que a pessoa não fique com a espada na cabeça também para o resto da vida. Né? Por isso que existe prescrição, existe decadência, e nesse caso aqui também existem alguns limites temporais para a pessoa vir atrás. Fala assim, olha, você passou todo esse tempo e você não se incomodou, então não precisava tanto, acho que você deixou quieto. É o que a lei determina, né? As mesmas regras da recuperação judicial, tá? Para ajuizamento, para questão de competência, então, o principal estabelecimento do devedor, tá? As teorias em tese são as mesmas, mas vamos lembrar aqui que a empresa normalmente já está com as suas atividades encerradas, então vai ser aí provavelmente do último principal estabelecimento, né? Onde ela funcionava. Como que funciona? Com exceção aí do pedido de autofalência, que ele já chega mesmo, apresenta, enfim, e aí segue com o processo. Quando um credor, né, quando outra pessoa vai pedir a falência daquele empresário ou da sociedade empresária, ele é citado para apresentar contestação em 10 dias, tá, gente? Aí aqui, cuidado, são 10 dias, não são 15, como a gente está acostumado. É sempre bom dar uma olhadinha lá, né, na carta de citação quando a gente recebe para confirmar às vezes, esses procedimentos especiais que têm prazos diferentes. Se for uma sociedade, eu até coloquei aí os exemplos com sócios de responsabilidade ilimitada, então que eles respondem com o patrimônio pessoal junto com a empresa, eles também têm que ser citados, não é só o empresário, a sociedade empresária, tá? Justamente porque se a responsabilidade é ilimitada, na hora de levantar o ativo da sociedade empresária, o patrimônio pessoal desses sócios vai responder. Aí vocês imaginam que difícil, né? E a defesa? Aqui na defesa é bem interessante, a gente tem algumas possibilidades diferentes, né, de uma outra defesa normal. Então, nesse prazo de 10 dias, o que a empresa pode fazer? Primeiro, que é bem interessante. Ela pode pedir recuperação judicial. Falou, opa, tá bom, eu tô em dificuldade mesmo, você tá vindo aqui pedir a minha falência, mas olha só, eu já tava aqui, lembra que eu falei para vocês, não façam isso de forma leviana só para não ter a falência decretada, mas às vezes a empresa de fato já estava se organizando, já tinha contratado um consultor, já tinha feito todo um levantamento, contador, etc., para apresentar o pedido de recuperação judicial, estava ali só fazendo aquela revisãozinha final, né, alinhando alguns pontos, e aí aparece um pedido de falência. O que você pode fazer na sua defesa? Você pode pedir recuperação judicial. E aí você vai apresentar o que seria a inicial ali na contestação, com todos os documentos, com todas as informações, por isso que eu falo, já tem que estar encaminhado, não é para você fazer isso em 10 dias, gerar uma recuperação judicial, embora algumas pessoas tentem, mas precisa ser algo que já estava caminhando para aquilo, né? Justamente para demonstrar, falar, olha, de fato existia uma dificuldade, mas a gente está aqui já se organizando para resolver essa situação.
Além disso, se não for o caso de pedir recuperação judicial, que aí afasta a decretação da falência se todos os requisitos forem cumpridos, né? Ela pode fazer aquilo que a gente chama do depósito elisivo. Então, o que é o depósito elisivo? Ela vai depositar todo aquele valor. Eu falei, opa, não, como você está dizendo assim que eu tô falindo? Não, eu tenho condição de pagar, tá aqui, ó. Tô fazendo pagamento agora, tô fazendo depósito. Toda a correção, custas, honorários, enfim, depósito do valor total no processo. Tá aqui, não, imagina, fali porque tenho condições de pagar, só não tava afim. Mas vai lá e paga, ok, isso resolve o processo. Pode só apresentar a contestação, falar, não, que absurdo, eu já paguei isso, onde já se viu, esse cara tá de má fé, tá pedindo a minha falência, ou então, não, essa dívida não existe, enfim, vai apresentar a contestação de alguma forma dizendo que não existe a situação de insolvência. Ou ela pode conjugar esses dois últimos e contestar e fazer o depósito elisivo. E aí, o que acontece? Se ela fizer isso, se o juiz entender que os argumentos de que realmente não existe insolvência são verdadeiros, ele devolve o depósito elisivo e julga extinto aquele pedido. Se ele entender que não, realmente existe a situação de insolvência, se realmente estava devendo, então ele julga procedente o pedido, mas ele vai entregar o depósito elisivo para o credor e encerra ali, não se decreta a quebra, tá? Por isso que às vezes é bom, né, se você não tem muita certeza e realmente não está em estado falimentar, mas quer contestar, que faça o depósito junto para evitar a decretação de quebra, que depois para voltar é muito difícil. E aí tem várias matérias de defesa que podem ser alegadas, não é taxativo, tem só um rol exemplificativo. Então, pode dizer que o título é falso, que está prescrito, que a obrigação não existe, que já houve pagamento, que já houve extinção da obrigação, que tem algum vício. Por exemplo, o protesto não é para fins falimentares, então você não pode usar esse título para pedir a minha falência. Enfim, uma série de... Aí a matéria é livre do que pode ser alegado na contestação. Quanto ao depósito elisivo, né? Ele impede a decretação da falência e, como eu falei, é o valor de todo o crédito, com juros, com correção monetária, com multa, honorários do advogado. Não basta só depositar o valor histórico lá da dívida e, enfim, não afasta a decretação da falência nesse caso. Se bem que os juízes sempre ficam com um pouco de receio, se faltou alguma coisa, ele deixa complementar, afinal de contas já depositou, né? Então, eu não vou decretar a falência de uma empresa por conta de uma complementação que, de repente, pode ser corrigida. E aí, o que acontece? A lei prevê que o depósito elisivo só cabe quando houver o pedido de impontualidade injustificada e na execução frustrada, que são os dois primeiros incisos lá, né, que a gente viu do artigo 94. Opa, desculpa, cliquei sem querer. Mas a jurisprudência acaba aceitando, mesmo no caso de atos de falência, porque assim, muito do que essas empresas pedem falência é para pressionar o devedor, porque eles sabem que a consequência é muito gravosa se ele não fizer o pagamento. Então, o cara tá lá confortável, tipo, amanhã eu vou pagar, mês que vem eu vou pagar, e não paga. Você quer saber? Eu vou entrar com pedido de falência. Aí sai um acordo efetivo. Não, agora eu vou ter que pagar mesmo. Então, como a intenção da pessoa não é decretar a falência, é só receber, se ela recebeu, ainda que não seja nas previsões legais ali do depósito elisivo, que seria só dos incisos 1 e 2 do artigo 94, a jurisprudência acaba aceitando também para os atos de falência. Você recebeu, era isso que você queria, não tem por que instaurar um processo de falência que é tão grande, volumoso, trabalhoso, né? E aqui foi o que eu acabei falando no slide passado. Então, se houve só o depósito, julga elidido o pedido de falência, então encerra. E se tiver depósito com contestação, aí depende, se ele acatar ou se ele não acatar. De qualquer forma, como tem o depósito junto da contestação, das duas, uma. Se ele acatar a defesa, volta o dinheiro pro devedor. Se ele não acatar a defesa, o credor recebe e fica resolvido ali a situação, sem decretação da quebra. E quais são os requisitos aí da sentença que vai decretar a falência? Então, imaginando que não aconteceu depósito elisivo, ou que, não, enfim, não teve defesa, ou que foi autofalência, qualquer que seja uma das situações, vamos seguir para a sentença de falência. O que essa sentença precisa ter?
como, né, toda sentença, ela vai ter lá a síntese do pedido, identificação do falido, nome dos administradores, um resuminho ali da situação. Ela vai dar 5 dias para ser apresentada a relação de credores, se ela já não foi apresentada, no caso de autofalência. Vai ser fixado o termo legal da falência. Esse é um período muito importante nessa decisão que decreta a quebra da empresa. E, normalmente, ela é de 90 dias, até 90 dias, né? Antes do primeiro protesto, do pedido de falência ou do pedido de recuperação. Aí o juiz vai entender ali o que ele acha melhor para aquela situação, tá? E para que serve esse termo legal de falência? Porque tudo aquilo que for realizado nesse período, até o final desse período contado aí para trás, pode ser invalidado. Não quer dizer que necessariamente vai, mas pode ser invalidado. Então, se for averiguado, por exemplo, que estava sendo transferido o patrimônio, que estava sendo esvaziado o patrimônio da empresa, ou que estavam abrindo outra empresa em nome de um laranja para exercer a mesma atividade e, enfim, jogando todos os contratos que iam chegando para essa outra empresa. E, enfim, de qualquer forma, se for identificado qualquer fato, qualquer ato ali que tinha esse intuito de fraude, de esvaziar patrimônio, de prejudicar os credores, até essa data aí que é fixado o termo de falência, pode ser invalidado esses atos. E aí pensa o seguinte, se a gente pensar, por exemplo, no primeiro pedido de protesto, isso pode voltar bastante no tempo, porque o primeiro pedido de protesto, ele vai estar ali no início dos problemas financeiros da empresa. Às vezes a empresa nem está pensando ainda em recuperação judicial, em falência, ela ainda está achando que ela vai conseguir resolver os seus problemas. E começa a fazer algumas coisas meio estranhas, né, meio suspeitas, e achando que não vai acontecer nada. Falei, não tenho processo contra mim, então posso ir fazendo o que eu quiser. Só que aí, no caso de ser decretada a quebra, tem esse termo legal que pode voltar até 90 dias antes do primeiro protesto. Então, se mesmo lá atrás, antes de ter pedido de recuperação judicial ou pedido de falência, já estavam sendo praticados atos no intuito de prejudicar os credores e isso for identificado no processo, esses atos podem ser invalidados. Então, essas pessoas não ficam isentas aí de responsabilidade, todo mundo que tiver sido envolvido no processo. Vai ser nomeado um administrador judicial, assim como na recuperação judicial. Antigamente ele era chamado de síndico, né? Até muitos processos ainda trazem essa nomenclatura, os processos mais antigos, né? Que vem, inclusive, da legislação anterior, que ainda existem, né, processos tramitando que foram iniciados lá na vigência do Decreto-Lei de 45, que era a lei de concordata e falência, né, quando o administrador era chamado de síndico. Mas aqui, tanto para falência como para recuperação judicial, a gente chama de administrador judicial. Também são suspensas as ações e as execuções individuais, tá? Salvo as hipóteses de prosseguimento, que basicamente são as mesmas lá, a gente fala das sentenças, das ações ilíquidas, ainda precisa ser apurado o valor, então aquelas lá continuam tramitando. Vai ser expedido uma série de ofícios para a junta comercial, vai intimar o Ministério Público, vai intimar as fazendas, enfim, muitos ofícios vão ser expedidos. E é determinado, como eu falei, a lacração do estabelecimento. Então, vai literalmente lá passar a chave, cadeado, corrente, fecha, ninguém entra mais na empresa. Até mesmo para evitar que ela seja saqueada, porque isso pode acontecer. Eu tive um caso no Espírito Santo, não era nem não, foi um caso de falência, inclusive, é que tinha uma recuperação judicial tramitando e aí no meio do caminho foi decretada a quebra, porque ela não estava cumprindo com o plano. E na calada da noite, eles foram lá arrebentar a lacração do estabelecimento e retirar bens da empresa, começar a saquear literalmente a empresa. Então, por isso é feita a lacração, de repente pode ser determinado, como era um caso de interior, era armazém de grãos essa empresa, enfim, então fica num lugar muito afastado, ninguém tá vendo nada, né? Não é numa rua movimentada aqui de uma grande empresa. Então, pode até ser determinado um reforço policial para acompanhar, pelo menos ali nos primeiros dias, enfim, desde que, como eu falei, não seja o caso de continuidade provisória das atividades para otimizar o valor dos bens que vão ser liquidados depois do ativo, tá? E essa sentença vai ser publicada por um edital, e vai ser publicado também em diário oficial, jornais, etc.
E quais são os efeitos que essa falência tem, né? Então, decretada a quebra, o que que acontece? Então, é instaurado aí o juízo falimentar, indivisível, né? Que vai conhecer tudo que se refere a todos os bens, aos interesses e aos negócios do falido, tá? Tem algumas exceções legais que estão aí no artigo 76 que eu deixei para vocês, mas basicamente tudo que envolve a empresa vai ser tratado agora pelo juízo falimentar. A suspensão da prescrição e das ações, como eu falei, vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, o abatimento proporcional dos juros. Nesse caso, não tem a questão de discutir conversão de moeda estrangeira, a própria lei já fala, olha, se houver contratos que foram negociados em moeda estrangeira, eles já vão ser automaticamente convertidos para a moeda nacional na data da decretação da quebra. Se tinha parcelas a vencer, tá tudo vencido, então, se você ainda tinha um ano para receber, você não precisa ficar esperando vencer, considera-se que está com o valor total vencido hoje, mas se tinha juros futuros, como normalmente acontece nos financiamentos bancários, esses juros vão ter que ser abatidos, né? Porque se eu estou considerando tudo vencido hoje, o que eu tinha incluído aí do aluguel do dinheiro, né, que são os juros para o futuro, eu tenho que retirar do valor. Todos os credores vão estar sujeitos, né, e vão exercer aí os seus direitos sobre os bens do falido, sobre todo o ativo. Ele perde a administração, então, como é encerrada a atividade, também ele não vai administrar mais nada. O administrador judicial só que vai fiscalizar ali a atividade, não, né? Mas os bens, enfim, os livros, mas não exerce mais a atividade. Ele é declarado inabilitado, né, o empresário, a sociedade empresária, para o exercício da atividade empresarial, inclusive sob pena de crime de desobediência, que assim, está previsto na lei, mas crime de desobediência normalmente acaba não levando a nada, e responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, você só vai ter mesmo no caso de crimes ambientais, né, então acaba que não tem muita consequência prática, né. E ineficácia dos atos praticados antes da sentença, né, justamente para evitar essa questão aí de fraudes. E o que acontece nessa fase falimentar, então, decretada a falência, a gente vai liquidar o ativo e pagar o passivo. Então, é basicamente apurar aquilo que a gente chama de massa falida subjetiva, que é saber quem são todos os credores e qual o valor e a classe dos seus créditos e quais são todos os bens da empresa, né? E aí tem a fase extrajudicial e judicial de verificação dos créditos, igual a gente tem na recuperação judicial, das habilitações, impugnações e divergências, são as mesmas regras. Concluído isso, é formado o quadro geral de credores. Eu estou falando isso aqui de uma forma rápida, mas isso não acontece tão rápido, até porque muitas vezes a empresa já tinha encerrado as atividades, muitos livros já se perderam, ninguém mais sabe das coisas, quem que deve, quanto deve. Então, essa apuração ela não é necessariamente rápida e nem fácil, né? Até o encerramento, né, aqui da falência, pode ser proposta uma ação, né, para modificação, para exclusão do seu crédito, nos casos de fraude, simulação, dolo, são aqueles casos, né, de vícios do negócio jurídico, vícios do consentimento, enfim, e que é a ação de revisão, de rescisão do crédito, tá? Tanto o administrador, o comitê, como qualquer credor e o Ministério Público tem legitimidade para propor essa ação. Então, como eu falei, a gente vai arrecadar, então, nessa lacração do estabelecimento, o administrador vai comparecer lá na empresa, junto com o oficial de justiça, vai ser feito o auto de arrecadação, com exceção aí dos bens impenhoráveis, e vai fazer um laudo, né, com inventário, então, olha, tem tantas cadeiras, tem tantas mesas, tantos computadores da marca tal, e vai avaliar esses bens todos, né? Também vão constar ali todos os títulos, livros, tudo que tiver no estabelecimento da empresa ou nos estabelecimentos da sociedade aí, vai ser mencionado nesse documento, né, nesse auto de arrecadação. A gente acho que vai vir até no próximo slide que eu vou falar de bens de terceiros que estavam de posse aí do falido, o que acontece, né? Tá nos próximos slides. Então, o que acontece? Então, lacrou o estabelecimento, foi lá para sua chave cadeado,
fez o auto de arrecadação, então inventariou tudo que existia lá dentro. Gente, é tudo mesmo, é ventilador, é ar-condicionado, absolutamente tudo. Fechou a empresa, fez o auto de arrecadação. O que eu vou fazer com esses bens agora? O falido, ele pode ser nomeado depositário, mas aí quem fica responsável, de qualquer forma, por fiscalizar isso é o administrador judicial. E com autorização aí do juiz e do comitê de credores, se houver um comitê de credores, pode ser alugado um espaço para guardar esses bens, podem até ficar na própria sede da empresa, se às vezes for uma sede própria, não for uma sede alugada, enfim, alguma solução vai ter que ser adotada para que esses bens não sejam deteriorados, e inclusive aqueles que estão sujeitos a perecer, às vezes tem alimentos, alguma coisa assim, eles podem ser vendidos antecipadamente, se eles estiverem muito sujeitos à desvalorização ou a perecimento. Então, eles podem ter venda antecipada. Bom, e aí, o que é bem interessante, que é o pedido de restituição. Então, imagina você foi visitar seu cliente, você nem sabia que ele ia falir, que ele estava aí à beira da falência. E eu tô falando porque isso pode acontecer, parece muito caricato, mas é verdade. Então, eu tenho muitos clientes que trabalham em São Paulo que eles acabam andando de moto. E, não, eu quero fugir do trânsito, enfim, então eu vou de moto, visito. Você imagina que o fornecedor foi lá, visitou o seu cliente, começou a chover. Ai, poxa, eu não vou voltar de moto. Eu falei assim, cara, deixa eu fazer o seguinte, então, vou deixar minha moto aqui, e eu vou voltar de Uber para não pegar essa chuva. Depois, amanhã ou depois de amanhã, eu passo aqui e busco a moto. Eu volto de Uber aqui, dou uma passada aqui e pego a moto, só para não voltar na chuva. E aí, nesse 2 dias, é lacrado o estabelecimento e a sua moto tá lá dentro. Ou qualquer coisa sua, você esqueceu um computador, qualquer coisa sua tá lá dentro. Como é que você faz? Porque aquilo foi inventariado, tá lá no auto de arrecadação, estava na sede, né, no estabelecimento da empresa. Então, você pode retirar bens que foram arrecadados na falência, mas que são de sua propriedade, através desse pedido de restituição. O proprietário vai ter que apresentar a prova de que aquele bem é seu, e que, por uma eventualidade, ele estava lá no momento da lacração e do auto de arrecadação, mas que ele não pertence ao ativo da massa falida, e ele tem que ser retirado dali, porque ele não pode ser vendido para pagar os credores, né? A mesma coisa, quem vendeu mercadorias a crédito e entregou para o falido nos 15 dias anteriores ao pedido de falência. Eu falei, poxa, eu não estava contando com isso, eu entreguei minhas mercadorias, não vou receber. Então, se foi até 15 dias antes do pedido de falência, ele também tem direito de ir lá e pegar as mercadorias de volta, para pelo menos se ressarcir aí do prejuízo minimamente. Bom, o pedido vai ser dirigido ao juiz, tá? Vai ser autuado em separado, vai ser um incidente também igual a habilitação, a divergência. Se der como procedência, então ele vai determinar a devolução da coisa em espécie ou o valor de venda, se porventura ela tivesse perdido, perecido aí, por conta do administrador, ou já tenha acontecido a venda, porque o julgamento ele não é automático, de repente vendeu nesse meio tempo e você não tinha tido julgamento ainda do seu pedido de restituição, e aí quando sai a decisão já está vendido, então você vai receber o valor em dinheiro. Por isso até que eu falei que acaba acontecendo de gente querer invadir o lugar lacrado, porque, gente, tinha coisa minha lá, pelo amor de Deus, não é para vender, não é para arrecadar, não pertence à massa falida, só que você precisa comprovar isso judicialmente. E o recurso, nesse caso, vai ser de apelação mesmo, sem efeito suspensivo, nesse caso não é de agravo de instrumento. Se não couber a restituição, porque não está previsto aqui nas hipóteses da lei, ainda assim você tem a possibilidade de opor embargos de terceiro, né? Como eu falei, a gente tem a questão da ineficácia dos atos anteriores à sentença de falência, então, tanto ineficácia objetiva, que é em relação aos negócios jurídicos, e eficácia subjetiva, que são aqueles que têm a intenção de fraudar os credores, né? Até coloquei alguns exemplos aí para vocês. No caso da eficácia objetiva,
como ela está dentro das hipóteses legais ali do 129, mesmo que não tenha a intenção de fraudar, então você podia até estar de boa fé praticando esses atos, eles vão ser declarados ineficazes. E aí é decretado, inclusive, de ofício pelo juiz. Então, pagamento de dívidas que não estavam vencidas ainda, constituição de direito real de garantia dentro do termo legal, então está até aqueles 90 dias antes do primeiro protesto, do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial, né, antes de dela ter sido convolada em falência. Então, fez alguma coisa nesse sentido, vai ser declarado ineficaz. E subjetivo, aí vai depender de prova, o juiz vai analisar, é declarada aqui nessa ação que é chamada de revocatória, né? Tem decadência de 3 anos da data da quebra para ser solicitada. E aí vai ser discutido se realmente tinha boa-fé, se tinha má-fé nesses atos, porque como eles não estão dentro das hipóteses legais ali, precisa ver se realmente houve fraude ou se não houve fraude nesses atos praticados aí anteriores à decretação da quebra. Se for depois, aí realmente não pode mesmo, por isso que a gente está discutindo aqui de antes da sentença da falência, né? Bom, aí realização do ativo. Então, como é que eu vou fazer? Arrecadei lá, juntei, é tudo isso aqui que a empresa tem, independente da formação do quadro geral de credores, que, como eu falei para vocês, pode demorar muito para acontecer, porque as impugnações continuam chegando mesmo depois dos prazos, a gente tem as retardatárias, né? Então, o que a gente vai fazer? Ordinariamente, o que a lei prevê? Leilão, né, propostas, pregão, vai ser anunciado em jornal, vai ser publicado edital para tentativa de venda desses bens. Mas, se for aprovada em assembleia, pode ser aprovada de alguma forma alternativa. Imagina que tem um comprador, um concorrente que tem interesse e falar assim, não, poxa, tem um maquinário bom, ou quero aproveitar aí os negócios da empresa, os bens da empresa, para mim vai sair bem mais barato, eu estou ampliando o meu negócio, então quero comprar, então se houver uma proposta aí já de um credor específico e for aprovado pelos credores, pode ser aprovado um meio alternativo aí de alienação desse ativo da empresa. Também sem sucessão fiscal ou trabalhista, então os bens adquiridos, eles vão livres de qualquer ônus para o comprador. E se houver aproveitamento dos empregados, porque pode ser que aconteça, né, de aproveitar os empregados, a atividade, como eu falei, às vezes pode ter uma continuidade provisória, então os empregados continuam lá atuando, nesse caso eles vão ter novos contratos de trabalho, não tem sucessão de dívidas trabalhistas, porque senão, se tiver, ninguém quer assumir aquela atividade também, aí você dificulta a otimização do valor desses bens. Lembrando que, gente, os empregados, eles não são vendidos, tá? Pelo amor de Deus, eles não são parte do ativo da empresa, mas por uma questão aí de beneficiar o trabalho deles, o conhecimento que eles já têm do negócio, eles podem ser aproveitados na nova sociedade empresária que venha a demonstrar a intenção aí de continuar com aquela atividade que estava para ser encerrada, né? E aí, arrecadei todo o ativo, então, falei assim, olha, realmente, olha, é isso aqui tudo que eu tenho para pagar. X reais aqui. Como que eu vou pagar esses credores agora? Então, existe uma ordem que é prevista na lei de pagamento dos créditos. Então, primeiro a gente tem os créditos que são estritamente salariais, vencidos nos 3 meses anteriores, a decretação da falência, até 5 salários mínimos. Igual a gente tem aqueles créditos na recuperação judicial que são pagos em até 30 dias, né? O plano não pode prever mais que 30 dias para esse tipo de crédito. Então, na recuperação judicial, esses créditos, eles são os primeiros a serem pagos. As restituições em dinheiro, então, se eu não conseguir devolver o bem daquela pessoa que tinha algum patrimônio que foi arrecadado, ou porque era contrato de adiantamento de contrato de câmbio, enfim, todos aqueles que estão previstos na lei que têm a possibilidade de retirar o seu patrimônio do patrimônio que foi arrecadado da massa falida, eles vão receber aqui já em segundo lugar as suas restituições em dinheiro. Depois vem os extraconcursais, e aqui está incluído o crédito do administrador judicial e dos seus auxiliares, contadores, consultores, enfim, que ele tenha
necessitado aí para exercer a sua atividade. Acidente do trabalho, serviços prestados depois da decretação da falência, então, eventualmente, eu precisei contratar um segurança para que a empresa não fosse invadida, ou eu precisei contratar um galpão para guardar os bens. Então, tudo que foi contratado depois da decretação da quebra entra aqui nesses créditos extraconcursais, né? Tributos durante a recuperação judicial, enfim, tem uma série aí de hipóteses que está prevista lá no artigo 84. E aí, vem os créditos contra o falido de fato, que estão lá no artigo 83, que são até 150 salários mínimos, né? Salários mínimos. Os créditos trabalhistas e de acidente do trabalho, todo o restante vai ser classificado como quirografário, porque a lei escolheu um corte aqui, um limite objetivo de quanto ela pagaria com preferência, para que também não fosse prejudicados os credores, todo mundo consiga receber um pouco. Os créditos de garantia real vêm na sequência até o limite do valor gravado. Então, se a minha dívida é de 500 mil e a garantia que eu tenho de hipoteca é um imóvel que vale 300, os 300 eu recebo da venda daquele imóvel. O restante eu tenho que habilitar como quirografário os outros 200 mil. Então, meu crédito vai lá para baixo a outra parte. Os tributários, exceto multas, tá? E aqui entra a União, autarquias, os créditos previdenciários para fiscais, municipais, estaduais ou da União, enfim, não importa. Então, todos os créditos tributários vão entrar aqui, menos as multas, tá? A gente vai ver as multas, elas entram depois dos quirografários. Normalmente não vai passar daqui. Normalmente, os pagamentos vão chegar só até essa classe, se muito. Dificilmente a gente chega nas classes abaixo, né? Tem os créditos que são classificados como privilégio especial, depois dos tributários. Um exemplo deles é o de retenção por benfeitorias, estão lá previstos no artigo 964 do Código Civil. E no 965 tem os créditos com privilégio especial, que, por exemplo, é o caso de uma debênture aí com garantia flutuante. Então, os debenturistas vão receber um pouquinho antes aí dos coitados que são os quirografários, gente. Dificilmente vai chegar para pagamento nos quirografários. Como eu falei, dificilmente vai pagar todos os tributários, né? Normalmente, acidente do trabalho e trabalhistas, enfim, vai ter um pagamento, garantia real, como tem o bem para garantir, alguma coisa essa pessoa vai receber, esse credor vai receber, mas passar dos tributários é muito difícil, porque, como eu falei lá no início, a primeira coisa que a empresa para de pagar é tributo, e aí vai se avolumando de todas as esferas, e é um valor muito alto. Mas, se você não tem nenhum bem que garante, não é trabalhista, não tem nenhum tipo de privilégio, não é tributário, você vai entrar aqui na classe dos quirografários. Normalmente os fornecedores, os bancos, enfim, todo mundo vai entrar nessa classe dos quirografários. Mas tem abaixo ainda, a gente tem outras classes. Então, a gente tem os subquirografários. Aqui vão entrar as multas. Então, todas as multas contratuais, moratórias, penas pecuniárias, natureza penal, tributária, administrativa, tudo que é multa vai entrar aqui. Então, assim, eu pago o principal lá em cima, né? Se eu conseguir pagar, inclusive, os quirografários, que são aqueles créditos que não tem nenhum tipo de privilégio, de garantia previsto na legislação, e ainda sobrar dinheiro, aí eu começo a pagar as multas, eu começo a pagar aqueles excedentes dos créditos que eu paguei o principal. E, por fim, eu pago os subordinados, que basicamente são as debêntures com cláusula de subordinação, e os sócios e os administradores sem vínculo de emprego. Então, o sócio pode ter o retorno do seu capital investido se chegar nessa fase, que muito dificilmente, né, vai chegar. E aí, o que é interessante saber aqui, imagina que eu tenho R$1 milhão para pagar. Aí eu paguei 300 mil na classe trabalhista, paguei já todo mundo já antes, né, os extraconcursais, o administrador, já paguei todo mundo, comecei essa relação. Então, eu paguei 300 mil dos trabalhistas, paguei 100 mil do garantia real, foram 400 mil, paguei os tributários, imagina que tinha só 200 mil de tributários, então aí deu 600 mil, não tinha privilégio especial e geral, fui para os quirografários, consegui chegar nos quirografários, tenho 400 mil reais que sobraram para pagar.
mas nos quirografários eu tenho um débito aí de 4 milhões de reais. Como é que eu vou pagar? É sorteio? Vai ganhar na Mega Sena e quem receber, quem não vai receber? É por idade? Como que eu vou pagar 4 milhões de reais se eu só tenho 400 nessa classe? Não é só para os quirografários, tá, gente? Aonde chegar o limite que não dá para pagar a classe inteira, vai ser feito um rateio proporcional. Então, se eu tenho só 10% do valor para fazer o pagamento da classe, cada um vai receber 10% do seu crédito. Então, é um crédito total de 4 milhões. Imagina que eu, dentro desses 4 milhões, tinha 100 mil para receber. Como a empresa só tem 400 mil para pagar, ela não vai pagar meus 400 mil, ela vai pagar os 10% que ela tem do crédito total. Então, eu vou receber só 10 mil. E assim, proporcionalmente, cada um dos credores dentro daquela classe. Então, eu só pago o total do valor daquela classe quando o valor que sobra dos pagamentos anteriores é suficiente para pagar a classe inteira. A partir do momento que eu chego em uma classe e o valor que eu tenho que sobrou para aquela próxima fase não é suficiente para pagar todo mundo, vai ser feito um rateio proporcional. E aí, acaba ali. Acabou o dinheiro, não tem o que fazer. Quem está abaixo fica sem receber. Essa é a triste realidade. E aí vai encerrar a falência, né? Está lá previstos nos artigos 154 até o 156, 3 artigos que vão prever isso. Vai ser feita uma prestação de contas num relatório final pelo administrador judicial, dizendo tudo que foi feito, tudo que foi arrecadado, tudo que foi pago, realizou o ativo e o passivo, né? E se ainda não tiver sido satisfeitos todos os credores, né, ele vai prestar as contas em 30 dias, é passível de impugnação, tá? Porque pode ser que o administrador tenha cometido uma irregularidade, o cara falou, opa, você falou aqui que pagou, acabou o dinheiro, mas eu tô vendo aqui que tinha X, mas na verdade só foi pago Y, então tem um saldo, tem que pagar mais um pessoal. Então pode ter impugnação esse relatório do administrador judicial em 10 dias. O Ministério Público vai se manifestar também, dizendo se está de acordo, o administrador pode ser ouvido novamente, o juiz vai julgar essas contas como boas ou não. E aí, de acordo com o que ele julgar, pode ser que tenha que se tomar mais alguma providência, ou, se ele acatar, vai ser encerrada a falência. Então, vai ser concedida uma nova sentença, né, uma nova decisão aqui no final de encerramento da falência. A gente teve a primeira sentença lá de decretação da quebra, e agora a gente vai ter aqui o encerramento dela. Cabe apelação, inclusive, né, da sentença que julgar as contas e encerrar a falência. Se eu não estiver de acordo, eu continuar entendendo que tem alguma irregularidade no relatório prestado pelo administrador judicial, é possível apelar dessa decisão. E aí, o que acontece depois do encerramento, né? O empresário, a sociedade empresária pode pedir o reconhecimento da extinção das suas obrigações para que ele possa retomar a atividade, né? Possa empreender novamente. E aí, isso só depois da sentença de encerramento. Isso pode demorar muito tempo para encerrar uma falência. Existem falências que tramitam há 20, 30 anos. E o cara tem que esperar encerrar para poder declarar extintas as suas obrigações e se reabilitar. Então, assim, pode demorar muito, como eu falei, por isso que é difícil para a pessoa reiniciar no empreendedorismo quando ele tem uma sentença decretada, né? E aí, para poder voltar a exercer as suas atividades, ele pode pedir a extinção das obrigações. Quando que ele pode pedir isso? Se houver o pagamento de todos os créditos, nunca vi acontecer, dizem que pode acontecer, na lei existe a previsão, mas, né, nunca vi acontecer. Ou se houver pagamento de mais de 50% dos quirografários, satisfeitos todos os credores das classes anteriores, até porque para chegar nos quirografários precisa ter pago, né, os credores anteriores. Se tiver prescrito, né, ou o prazo ficou suspenso aí de sentença declaratória, voltou a fluir depois do encerramento da falência. Se tiver passado 5 anos da sentença de falência, de encerramento da falência, e não teve crime falimentar, então imagina, não paguei todos os créditos ou não tive mais de 50% do passivo quirografário pago, não tenho causa de prescrição, mas assim, encerrou a falência, não pagou ninguém,
mas já passou 5 anos do encerramento da falência. Ele pode pedir também a declaração de extinção das obrigações, desde que não tenha sido condenado por crime falimentar. Ou, se ele cometeu crime falimentar, aí ele tem que esperar 10 anos da sentença de encerramento da falência para poder pedir a extinção das obrigações e poder voltar a exercer a atividade empresarial. Vocês veem que é um prazo muito grande de um período que já é longo, que é todo o processo de falência ser encerrado, né? Continua aparecendo gente, enfim, aquilo não acaba nunca. Então, por isso que é bem difícil. E como que funciona esse pedido, né, de declaração de extinção das obrigações? Vai ser uma petição que vai ser dirigida para o juízo da falência, então o que ele vai ter que juntar, né? Os documentos que comprovem que ele cumpriu um daqueles requisitos, ou que passou de 5 anos, ou que passou 10 anos, ou que foi pago todo mundo, ou que foi pago mais de 50% dos quirografários, pelo menos, né? E a certidão negativa de tributos, ele vai ter que apresentar também. Vai ser autuado em apartado, vai ser publicado um edital para qualquer credor que queira impugnar, falar, opa, ele está dizendo que pagou, mas não pagou. Então, ele está dizendo que passou 5 anos, mas não, só passou 4. Então, qualquer credor pode impugnar. Se não houver impugnação, ou havendo impugnação, o juiz entender que ela não é procedente, né, e que estão presentes todos os requisitos, o juiz vai proferir uma sentença dizendo que, ok, declara extintas as obrigações, você está autorizado a exercer novamente a atividade empresarial, né? E dessa sentença também cabe apelação e aí os outros recursos cabíveis daí para frente. Alguém tem alguma dúvida? Até o momento, não. Espera aí que a Jéssica levantou a mão aqui. Oi, boa noite, doutora. Boa noite, Jéssica, tudo bem? É mais uma curiosidade. Você já viu alguma vez alguém chegar nesse processo de pós-falimentar? Então, normalmente, assim, eu não vou ver chegar, porque acho que eu, assim, acompanhar Existe alguém que já chegou? Não, tem gente que pede, mas é que assim, eu nunca acompanhei o processo inteiro e mais o prazo do pedido de extinção, porque pelo meu tempo de atuação, eu não consigo compreender na minha vida de advogado esse processo todo. Mas sim, a gente vê pessoas chegando e falando, olha, eu passei por um processo de falência, enfim, às vezes eu não tinha nem nascido, e o cara já passou essa vida toda e ele quer pedir essa declaração das extinções. O que acaba acontecendo é ele né, formar uma outra sociedade empresária, não vai querer continuar com aquilo, então ele acaba tentando de outras formas se reerguer aí no mundo empresarial. Mas se a pessoa tiver essa intenção, sim. Eu até não coloquei aqui, porque eu estava com receio de ficar muito extenso, mas teve um caso recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que aconteceu o quê? Em primeira instância, o juiz concedeu aí a possibilidade de declaração da extinção das obrigações antes desse prazo de 5 anos, do encerramento da falência, enfim, justamente visando essa questão de, poxa, você precisa propiciar um ambiente empreendedor melhor no Brasil, para que a gente tenha uma economia, a gente fala tanto às vezes dos Estados Unidos, né, em questão de legislação falimentar, eles são bem mais avançados do que a gente, até essas nossas petições, que são extremamente grandes, né, da recuperação judicial e da falência, inclusive, elas são enormes. Nos Estados Unidos é um formulário que você vai marcando, você vai fazendo um tiquezinho, assim, nas caixinhas, você preenche, assim, com os dados, claro, mas você vai fazendo um tiquezinho nas caixinhas, assim, tem isso aqui, não sei o quê, junta os documentos e apresenta. É basicamente um protocolo de formulário num balcão. Então, é muito mais simples, né, do que a gente tem aqui. E a mesma coisa o Fresh Start também nos Estados Unidos, ele é muito mais tranquilo, é um ambiente empreendedor muito mais propício do que a gente tem no Brasil. E aí, visando essa possibilidade, eu falei assim, poxa, eu não posso deixar esse cara condenado para o resto da vida, ligado a isso, né, essa questão, sem poder empreender novamente. Então, vou conceder aí a declaração de extinção das obrigações para que ele possa voltar a empreender. O Tribunal de Justiça reformou, mas foi uma notícia que acabou repercutindo bastante, porque é raro isso acontecer. Né? Então, as pessoas, sim, elas pedem essa declaração de extinção das obrigações, mas elas têm que
lutar bastante por isso ou esperar muito para que elas possam pedir. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Mas nenhuma pergunta por enquanto. Bom, eu vou então, a gente acaba encerrando um pouquinho mais cedo, se não tiver problema para vocês dentro do nosso horário aí. Vou deixar os meus contatos, de qualquer forma, como eu falei, esse material, a gente encerrando aqui, eu já vou enviar para a Tamires, para elas poderem enviar para vocês, então vai todos esses slides que eu apresentei, e vai também a última versão do projeto de lei, se alguém tiver interesse em dar uma olhada, é um arquivo um pouquinho extenso, mas se alguém tiver interesse em consultar alguma coisa, eu mando também a última versão do arquivo que está pendente de análise no Senado. Já foi aprovado na Câmara, mas ainda está pendente no Senado. Tem uma pergunta da Carla. Oi, pode falar, Carla. Acho que ainda está mudo o microfone dela, Tamires. Não, já foi ativado. Agora liberou. liberou. Boa noite, professora. Boa noite. Em relação à sentença de extinção, né, que a doutora falou que o pedido é feito pelo falido. Eu tenho um processo em um escritório que eu trabalho que ele está nessa fase, não peguei desde o início, e eu fiquei com uma dúvida, quando fala que o falido é que vai fazer esse requerimento, a gente está falando do nome dele como empresa ou do sócio? Porque na recuperação judicial o nome da empresa fica lá em recuperação judicial, na falência não, mas ela não exerce mais as atividades, então tecnicamente é correto fazer em nome da empresa ou do empresário? Boa pergunta, Carla. O que acontece? Lembra que eu falei daquela questão da distinção da nomenclatura? Quem vai falir é o empresário ou a sociedade empresária. Então, são eles que podem pedir essa declaração de extinção das obrigações. Quando que vai envolver a pessoa física? Quando for o empresário individual, porque aí a gente tem a confusão dos dois, ou quando eu estiver falando de uma sociedade empresária que envolve sócios de responsabilidade ilimitada. Então, aquela pessoa física também vai estar sujeita a esse pedido de declaração da extinção das obrigações. Então, eu posso sim ter o envolvimento de pessoa física e não só do empresário ou da sociedade empresária. E aí, por isso que, assim, por mais que possa parecer bobagem, eu trouxe aquela distinção lá na primeira aula para vocês, para que vocês possam entender isso. Porque, em regra, se é um sócio de responsabilidade limitada, ele não é o falido é a sociedade empresária. E se é uma limitada, ok, a empresa faliu, ele tem que apresentar lá na decretação da quebra, ele tem que fazer uma audiência em que ele vai declarar uma série de coisas, de que ele não cometeu nenhuma fraude, vai falar dos seus bens, enfim, mas ele não é responsável por aquilo, ele continua vinculado por conta do termo legal, então, porque vai ser verificado se foi praticado algum crime falimentar, se houve algum desvio de patrimônio e, eventualmente, o patrimônio dele possa responder, porque ele iniciou uma outra atividade no nome dele, a mesma atividade, mas desviando todos os contratos, todo o patrimônio para que aquela atividade pudesse exercer e ele se livrasse das dívidas. Então, ele ainda continua ligado por conta dessas questões de verificação, de regularidade do procedimento. Mas, em tese, quem vai pedir isso é o empresário, sociedade empresária, ou aquelas pessoas físicas que tenham responsabilidade limitada e estão vinculadas ao pagamento do passivo na falência. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Até o momento, não. Então, se ninguém tiver mais nada, ficam aí os meus contatos, estão aí na tela para vocês. Vamos aproveitar, é o último dia. Eu tô à disposição, se vocês quiserem perguntar, não tem problema nenhum. Só reforçando, né, aos que não pegaram aviso, né, nós vamos estar recebendo da doutora Vanessa todo esse material para encaminhar. A Tamires vai estar encaminhando, né? E depois vamos estar disponibilizando quem perdeu uma ou outra aula no nosso canal do YouTube. Então, acompanhe a subseção no YouTube, no Face, no Insta, nosso aplicativo que está divulgando cursos. Agora nós vamos ter para novembro, aí é um curso pago,
sobre direitos reais e o direito de família, já começou a divulgação. Então, a doutora Vanessa falou sobre as espécies de direitos reais aqui na falência. Vamos abordar um pouco no direito de família também. Eu vi aqui, acho que não sei se a Tamires viu, mas é porque acho que foi mandada privada aqui a mensagem. Tem uma pergunta aqui do Dr. Valdinei falando: os bens locados para alguma atividade, é difícil a restituição, por exemplo, uma obra de uma concessionária em que o canteiro da empreiteira falida teve decretada a lacração, e aqui ele está falando de concessionária de serviços públicos. O processo de restituição, doutor, ele não é um processo, assim, que necessariamente é fácil, é rápido, como qualquer outro processo. Ele vai ser um incidente aí no processo da falência, e o poder público, assim como qualquer outro credor, vai ter que se submeter a esse processo se naquele local, ali no canteiro de obras, existir algum bem público que precisa ser retirado daquele local, porque não pertence, de alguma forma foi cedido aí, por exemplo, pelo poder público para ser utilizado. Então, vai ter que se submeter ao pedido de restituição se ele estiver ali dentro dos requisitos legais para pedir. E, como eu falei, pode acontecer de, no momento de ser julgado o pedido de restituição, aqueles bens já terem sido vendidos. E aí não cabe outra coisa senão a restituição em dinheiro. Não tem muito o que fazer se chegar nesse momento. Acho que é isso. Acho que do que tinha aqui de mensagem que chegou privada para mim, acho que foi só essa que tinha a pergunta. É isso, então eu vou parar aqui o compartilhamento, mas de qualquer forma, depois esse material vai para vocês, tá? Como a gente falou, eu já envio aqui, a gente encerrando, eu já envio para a Tamires e depois ela vai encaminhar para todos vocês, tá? O projeto de lei também, que eu vi, acho que alguém comentou no chat, também eu vou mandar junto. Tá certo? Se não temos mais perguntas, então, eu agradeço aí a presença de todos, a participação, as perguntas. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu fiquei bastante feliz aqui em estar com vocês esses 3 dias. E eu fico à disposição, como eu falei, meus contatos estão ali, se vocês quiserem me procurar no LinkedIn, enfim, ou procurar o escritório, eventualmente, a gente está à disposição. E, mais uma vez, agradeço aí ao AB e ao Dr. Luiz pela oportunidade do curso. Eu que só tenho a agradecer, doutora Vanessa, toda a sua dedicação, não só profissional, mas pelos colegas, né? Porque eu tenho o hábito de dizer, quando nós fazemos solenidade de entrega de carteira, que quando você auxilia um colega, você não está auxiliando um concorrente. Você ganha a admiração desse colega. Porque para nós é importante cada vez mais compartilharmos, porque um vai auxiliar o outro. Um dia eu te ajudo, Com certeza. você é ajudado. Eu acho que isso é importante que nós temos que ter em mente. Nós não somos adversários. Nós estamos trabalhando em conjunto. Eu só agradeço em nome da 39ª subseção. Curso fantástico, realmente. E já deixo aqui publicamente o convite para um próximo. As portas estão abertas. Quando quiser falar sobre Obrigada. Também de vosso conhecimento, para nós será uma honra. Eu também vou ficar muito feliz com alguma outra oportunidade aí. Já fica o convite. Obrigada. Agradeço a participação de todos também. Muito obrigado. E aguardo-os nos próximos eventos, nos próximos cursos, nas próximas palestras. Para nós é uma satisfação poder vê-los aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até breve. Boa noite, até.